Esse receptor VX10 SAT HD da Vivence estava completamente parado. Agora aqui ele já liga e funciona normalmente. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, esse Vivence VX10 SAT HD estava completamente parado e a gente fez o reparo. Ele já está aberto, já retirei os parafusos para adiantar no vídeo. Ele pega aqui uma fonte de 12 volts. Depois que a gente desencaixa ele com cuidado, para não quebrar essa frente aqui, ó, a gente vai desconectar ela também, desencaixar ela. E a gente vai fazer uns testes, principalmente nesses reguladores aqui do lado esquerdo. Então, o primeiro passo, a gente vai plugar a fonte de 12 volts e tirar algumas medidas para ver como está aí a tensão. Vamos colocar o multímetro na tensão contínua. A gente encontra aqui o 12 volts. Agora a gente vai plugar no receptor para fazer as outras medidas. Esse LED aqui, ele já era para acender assim que conectar a tensão da fonte, mas não acendeu. Então vamos botar pronto de prova no GND ou no Terra. A gente encontra ali o 12 volts, mas tem outras tensões que tem que ser observadas. Aqui temos a fonte, um regulador de 5 volts, está ausente. Também não temos aqui a tensão de 3.3, nem a de 1.5. Isso se dá devido a erro nessa fonte aqui dos 5 volts, nesse regulador. A gente nota aqui, tem os capacitores trabalhando em paralelo, tem que ter 5 volts. Ele vai seguir essa tensão pela trilha, alimentar os outros reguladores e teremos essa tensão de 3.3 e a de 1.5. Então a gente vai agora analisar como a gente resolve esse problema. Se existe algum curto em algum componente, algum capacitor, algum regulador, a gente vai analisar aí. Então olha, a gente está sem essa tensão, principalmente aqui dos 5 volts, o 12 a gente viu que está presente, e essas outras também, 1.5 e 3.3, elas estão ausentes. Aqui nós temos um LED com a bobina que dá para perceber se está oscilando. A gente nota aqui, ó, o LED acende pouco, que indica que essa bobina dali tem pouca oscilação, onde está anulando essa tensão dos 5 volts. Então a gente vai fazer um reparo, depois a gente vai fazer o teste novamente com esse LED para ver se está acendendo. Vou pegar aqui o capa meter para a gente ver se identifica algum curto nessa linha dos 5 volts. Então olha, quando a gente fecha o curto, esse LED vermelho ali no canto direito, ele vai acender. Então a gente vai colocar aqui ponta de prova preta no chassi, medindo no 12 volts, não tem curto. Aqui um capacitor, aí o Terra. Agora note aqui, ó, nesse jogo de capacitores, os que estão paralelos, está tendo curto na linha dos 5 volts. Na linha do 1.5 não tem curto, a gente nota ali que o LED não acende, e nem da 3.3, o LED ali no canto direito também não acende, indicando que não há curto nessa área. Então olha, aqui nesses 5 volts está tendo curto. Testando aqui os capacitores do 3.3 e do 1.5, não tem curto. Já no de 5 volts, a gente nota ali. Então tem alguns capacitores aqui que a gente tem que testar para ver se há curto neles. Analisando aqui o capacitor, é importante a gente ser um bom observador, porque às vezes a gente vai ver o componente já variado. Eu vou ver se eu dou um zoom aqui para mostrar para vocês. Nesses 3 capacitores aí, na linha dos 5 volts, tem um que está com a marca pequena, esse primeiro aqui. Deixa eu posicionar melhor. Nesses 3 aqui, esse primeiro, o CP54, ele tem uma marca que indica que é ele que está ruim. Ele está como que trincado. Deixa eu dar aqui um zoom para mostrar para vocês aqui essa marca. A maioria dos capacitores
que de fonte SMD, o cerâmico, quando ele entra em curto, ele fica marcado. Deixa eu melhorar aqui esse zoom para mostrar para vocês aqui essa marca, ver se dá para vocês perceber essa marquinha em cima do capacitor. Pronto, aí ficou melhor. Essa marquinha pequena aqui, ó, indica que ele está ruim. Então a gente vai tirar esse capacitor, daí a gente vai medir essa linha dos 5 volts para ver se continua o curto ou não. Então aqui ligar a estação de solda para a gente retirar ele aqui. Então note, o curto a gente pode perceber com o capa meter, que nem a gente nota ali um capacitor está marcando curto, o LED vermelho no canto direito acendeu, como um multímetro digital na escala de resistor, a gente vai perceber que ele vai bipar. E o capacitor cerâmico, ele não bipa. Se bipar na escala de resistor, ele está em curto. Então olha, se acender esse LED verde aqui em cima do teste, ó, mostra que está em curto. Temos ali o curto. Então a gente vai tirar esse primeiro capacitor, esse CP54, e aí a gente vai medir novamente se é esse curto e se esse defeito é causado por esse capacitor. Quando for ligar a estação, não deixe com vento muito forte para não acontecer tirar os componentes e sair do lugar. Porque são componentes muito pequenos e se der a pressão de ar pode perder o componente ou até mesmo tirar do lugar e dar trabalho depois. Só pode colocar por outro e sair medindo é complicado. Tiramos esse primeiro capacitor aqui, ó. Esse que estava com a marquinha, o CP50. Agora vamos testar com o teste aqui para ver se vai bipar. Na área que estava em curto e também no capacitor. Ó, na hora que estava em curto, ó, já saiu curto. Agora no capacitor, olha ele bipando, olha ele em curto. Então esse capacitor SMD aqui, ó, ele é o que fez o receptor não ter a linha dos 5 volts, né? Não ter a tensão dos 5 volts ali. Deixa eu virar ele aqui para ver se dá para ver a marquinha. Olha, então esse capacitor que está ruim. Então a gente vai agora substituir esse capacitor. Mas como é um capacitor que está em curto, não tem como a gente saber a referência dele. Também quando a gente testa aqui no capa meter, na área onde tinha o curto, ela não vai ter mais o curto. Então eu vou testar ali, ó. A gente vai ver na área aqui onde estava tendo o curto, ó. Note, o capacitor está em curto. Mas na linha já não tem mais o curto. Pessoal, se esse vídeo é importante, vocês comentem aí, deixem o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative as notificações. Sempre vocês vão estar recebendo essas informações aí de eletrônica, desse conhecimento de eletrônica. Então, a gente está aqui com o capacitor ruim, a gente não sabe a medida dele porque está em curto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar um capacitor que está em paralelo com ele, para a gente tirar a medida por esse capacitor. Então, aqui a gente vai tirar um capacitor bom e a gente vai medir para saber quantos microfarads ele tem. Muito bem, vou colocar ele aqui em cima. Mostrar para vocês aqui a diferença de um capacitor bom e o ruim no capa meter. O que me ajuda muito é descobrir quando o componente está em curto. Esse capacitor aqui, ó, está em curto. O LED ali acende. Já esse outro agulha vai ao canto e o LED vermelho não acende, o que indica que o capacitor está funcionando corretamente. Agora vamos colocar na escala do multímetro digital em capacitor para a gente encontrar quantos microfarads ele mede. O capacitor bom que a gente tirou ao lado do que estava ruim. Então a gente tem aqui 12 microfarads. Então essa é a medida do capacitor.
12 microfarads. É um componente pequeno, ruim da gente posicionar aqui as pontas de prova do teste, mas quando a gente posiciona correto, a gente encontra a medida dele ali, ó. 12 microfarads. Já o ruim está em curto, a gente não vai ter medida nenhuma nele. Então é importante a gente ter um capacitor de referência. Se não fosse possível ter aquele ali ao lado, a gente teria que ter um componente, ou esquema, o diagrama, ou então um outro receptor para a gente fazer a medida. Então, olha, é importante, pessoal, prestar atenção aí. Se está cochilando, está na hora de acordar. A gente tem aqui um capacitor cerâmico do mesmo tamanho. Vou colocar aqui nesse cantinho aqui, no lado esquerdo. Temos aqui um segundo, vou colocar aqui um pouco mais à direita, e um terceiro, ele é até maiorzinho. É esse aqui que a gente vai substituir. Mas preste atenção, vou mostrar aqui como a gente faz essa medida do capacitor cerâmico, para não acontecer colocar um capacitor com o valor errado. Preste atenção aí, pessoal. Então vamos aqui agora medir o primeiro. Na escala de capacitor, preste atenção ali que no teste a gente vai ter o N de nanofarad. Olha, temos aqui um capacitor, está medindo 97, mas ele é 100 nanofarad. Ele é 100 nanofarad. Deixa eu posicionar melhor aqui. Pronto. O bom que a gente tirou, olha só a medida dele. Ele vai sair aquele Nzinho pequeno ali, ó, e está marcando microfarad. Então é um valor bem superior àquele primeiro. São 120 vezes esse aqui que a gente quer daquele primeiro lá. Então vou mostrar para vocês aí de novo. A gente vai medir para mostrar a diferença. Esse aqui é o que a gente quer, ó. 12 microfarads, que é exatamente o que a gente tirou. Esse é o que a gente vai colocar no lugar. Mas você vai perceber aqui que a gente tem que ter o 12 microfarad, que é um capacitor similar, idêntico ao que a gente tirou. Posicionar aqui melhor. A gente encontra aqui 12 microfarad. Agora olha esse outro. É do mesmo tamanho, mas a gente vai encontrar um valor bem menor. Apenas 1 microfarad ou 1000 nanofarad. Então olha, esse aqui, o nanofarad tem 100 nanofarads. Ele é 10 vezes menor que esse segundo. Esse aqui tem 1 microfarad. E esse de 1 microfarad é 12 vezes menor que esse que a gente vai usar. Então, por isso é que é importante a gente pegar a medida dos capacitores para não colocar capacitor errado. Tem que ser com a mesma capacitância que o fabricante colocou ali. E esse aqui é o que está em curto. Aí a gente não tem medida nenhuma nele. Quando a gente testa no capa-meter, esses capacitores, a gente não vai ter a ideia da medida dele. Olha, bipando a gente percebe que só o primeiro bipou. Eles aqui, nenhum deles bipam. Se um capacitor cerâmico bipar, ele está em curto. Dependendo do curto, ele vai bipar ou baixo ou muito alto, quando o curto é maior. Usando o capa-meter, a gente pode ter uma noção. Eu vou testar aqui, ó, no bip ele está em curto. Esse é o primeiro, de 100 nanofarad. A agulha não vai até o canto, mas não entrou em curto. O de 1 vai até o canto, o de 12 vai até o canto, mas o que curto a gente vê que acende ali. Então a gente vai substituir o capacitor ruim e daí fazer o teste. Então o primeiro passo, eu vou repor de volta o capacitor que a gente tirou para ter a referência ou a medida. Depois colocar aquele outro que eu mostrei para vocês com valor de 12 microfarads. Corrigindo aqui com o ferro, a solda. Agora a gente vai testar aqui se ele vai estar medindo curto, ó. Olha como ele não bipou.
o curto já saiu. A mesma coisa se a gente testar com capa Mitter, a gente vai perceber também que não está tendo curto. Olha como o capa Mitter ajuda a gente a encontrar curto em componentes SMD. Olha, o curto não está, já saiu. Então indica que o receptor já foi resolvido o curto da linha dos 5 volts. Mas resta a gente ver se vai dar as outras tensões e se vai estar funcionando corretamente. Então vamos colocar aqui o voltímetro na tensão contínua. A gente vai plugar novamente a fonte e tirar algumas medidas aqui. Então temos aqui ó, o 12 volts, foi inicial. Agora será que vai funcionar? Vamos ver. Olha pessoal que legal, o LED aqui já acendeu. Indica que o receptor já está diferente, já está funcionando. Agora vamos medir aqui a tensão dos 5 volts. Está presente? Olha que legal. A tensão aqui do 1.5 e a 3.3. Então a gente encontrou já a tensão. Então olha, aquele capacitor ali, primeiro, na linha dos 5 volts, é que estava impedindo o funcionamento do receptor. Aí já está no LED standby. Aqui agora já vê que está com o funcionamento correto. E ele liga. Agora aqui no túnel a gente tem que encontrar também a tensão de 18 volts. E alguns receptores ficam oscilando entre 13 e 18, que é o vertical e o horizontal. A gente vai observar aqui, ó. Deixa eu posicionar aqui melhor a ponta de prova. Não é essa tensão aí. Deixa eu plugar aqui uma agulha nele aqui, da ponta de prova, para a gente medir direito. Olha lá, a gente tem a tensão do 18 volts, que indica que está mandando a tensão correta para a antena. Muito bem, agora a gente vai medir aqui para ver se está oscilando. Então, olha, o capacitor que foi trocado foi esse primeiro aqui, ó. Olha que ele é até maiorzinho, mas é a mesma medida. Ele que estava tirando essa tensão dos 5 volts, impedindo que esse circuito aqui fosse alimentado e tivesse esse outro 1.5 e a 3.3. Então, olha, apenas esse capacitor aqui ruim. Agora a gente vai fazer aquele teste com bobina e o LED. Então a gente vai plugar o 12 volts. A gente viu que já ligou. Agora olha o que vai acontecer em cima de cada bobina. A gente vai ver que o LED verde vai acender, indicando que está funcionando corretamente. Está tendo oscilação. Aqui no regulador de 1.5, a gente vê que acende bem fraquinho. No de 3.3 já acende um pouquinho mais forte. Então olha, a gente já vê funcionando corretamente. Esse aqui está fraquinho devido à tensão, mas a gente nota nos outros ele acendendo indicação que está oscilando corretamente. Pessoal, aqui no canal tem a opção de se tornar membros, assinantes. Aqui é a régua que eu tirei os capacitores. Você pode guardar uma régua dessa para aproveitar os capacitores. Então se inscreva no canal, também torne assinante para você receber vídeos diretos apenas para assinantes. E também você pode dar um valeu demais. Se você gostar do vídeo, pode aí indicar dando o seu like aí. Então a gente viu o funcionamento correto e está ligando normalmente. Esse foi o vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal.